Boa noite. Boa noite. Está no ar mais uma edição do nosso Dimension News. E juntos vamos falar sobre as principais notícias que ocorreram no dia. O Jornal da Noite está no ar. O destaque de hoje: tecnologia. IA pode dominar a humanidade. Saúde. O excesso de tela pode impactar na mente das pessoas. Política. Bolsonaro está sendo acusado pelo Supremo Tribunal Federal. Meio ambiente. Aumento na temperatura global pode afetar a produção de leite e ovos. Boa noite! O uso descontrolado de aparelhos eletrônicos vem prejudicando a saúde de várias pessoas nos dias de hoje. Quem explica melhor este assunto ao vivo é a nossa repórter Liz. Boa noite, Liz. O que acontece com este hábito? Boa noite, Bárbara. É isso mesmo. Especialistas apontam que o uso excessivo do celular está causando vários problemas, como dores, má postura e até problemas psicológicos, como ansiedade e depressão. Eles também apontam que o uso do celular não é recomendado até os 2 anos de idade. E, conforme a idade vai crescendo, é melhor ir regulando. Se você está observando sinais que você não consegue ficar sem o celular, é necessário que você procure ajuda médica ou psicológica. Assim, você pode distrair de outros modos sem utilizar esse aparelho, utilizando outros brinquedos, indo para a rua, fazendo qualquer outras coisas. É isso, Bárbara, é com você. Muito obrigada, Liz. Agora ficaremos com mais reportagens. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia e um assunto que está chamando bastante atenção: a inteligência artificial. Um estudo chamado IA 2027 diz que, em 2027, as inteligências artificiais podem estar tão inteligentes quanto seres humanos. Isso pode trazer sérios riscos para a humanidade. O governo e cientistas já discutem uma maneira mais segura de usar a inteligência artificial. E agora nós vamos saber mais sobre esse assunto com a nossa repórter Bárbara. Boa noite, João Pedro. É isso mesmo. O estudo IA 2027 gerou bastante alerta no mundo todo. A inteligência artificial já nos ajuda bastante a gerar diagnósticos médicos, a traduzir textos e até conversa com as pessoas. Mas, se não tiver regras, podem sair do controle e acabar causando sérios problemas. Por isso, especialistas afirmam que precisamos aprender a usar essa tecnologia de forma responsável. O futuro ainda é uma dúvida, mas em uma coisa todos nós concordamos: precisamos nos preparar desde já. Obrigado, Bárbara, por essas informações. Falando sobre cultura, hoje nossa reportagem especial vai até o coração de Xingu, no Mato Grosso, para mostrar como um dos rituais mais importantes da cultura indígena, o Cuarupi, está sendo ameaçado. Agora nós iremos falar com a nossa repórter Liz. Olá, Liz, nos fale mais o que aconteceu com esse ritual. É isso mesmo, Gabriel. Na aldeia Yauapit, o som das flautas já ecoa dando início ao Cuarupi, que é uma celebração e união dos povos do Alto Xingu. O clima foi um dos maiores problemas nesse ano, tendo a seca a seca dos rios e o desmatamento, sendo uma coisa que dificultaria o acontecimento da festa. Mas mesmo com esse clima, todo mundo se reuniu para homenagear os mortos com danças, músicas e manifestações culturais. O Cuarupi, além de tudo, ele é um lembrete que sem florestas e sem rios, não vai ter mais manifestações culturais, festas e essas coisas lá no Alto Xingu. Muito obrigado, Liz. A preservação da natureza é muito importante para que continue vivo a cultura, a resistência e a história desses povos. Fiquem a seguir com mais uma das nossas reportagens. Bom dia! Falando sobre meio ambiente, o aumento da temperatura global já afeta 2 itens essenciais da cesta básica dos brasileiros: o leite e os ovos. O calor excessivo diminui a produtividade de vacas e galinhas, comprometendo a qualidade dos alimentos, preocupando especialistas e produtores rurais em todo o país. Quem nos dá mais informações sobre este assunto é a nossa repórter Bárbara. Olá, Bárbara. Conte-nos o que aconteceu. Bom dia, Gabriel. Aqui na Fazenda Faria, o leite é um dos produtos mais consumidos no Brasil, mas o aquecimento global está mudando o regime de chuvas e assim afetando a qualidade das pastagens, a principal fonte de alimento dos gatos. E, além disso, o calor provoca estresse térmico nos animais,
assim reduzindo a qualidade do leite e afetando toda a cadeia derivada, como manteiga, queijo e requeijão. As galinhas também sofrem com as altas temperaturas. A zootecnista Gisele Neri explica que as galinhas não têm capacidade de suar. Ainda tem as pernas que retêm o calor. A produtividade diminui e a qualidade dos ovos também cai. E tem mais. O calor afeta a disponibilidade e eleva o preço do milho, principal fonte de alimento das galinhas. E a falta de chuva também prejudica as safaras, crescem o produto e elevam o custo da produção dos ovos. Voltem estúdios. É com você, Gabriel. Obrigado por nos ter trago mais informações, Bárbara. E essa foi a nossa reportagem especial sobre o impacto do clima na produção de leite e ovos. Continue conosco, voltaremos em breve. Boa noite. Para a nossa notícia internacional de hoje, trazemos fatos preocupantes. Nesta quinta-feira, dia 4 de setembro, representantes da América dos Estados Unidos afirmaram que países que reconheceram a Palestina terão sérios problemas. Quem nos traz mais notícias e informações sobre este assunto é o nosso repórter João Pedro. Boa noite, é isso mesmo. Nesta terça-feira, dia 2, a Bélgica anunciou que reconheceria a Palestina em resposta à grande onda de apoio ao Estado palestino. O secretário americano, Marco Rubio, fez a seguinte declaração: "Nós avisamos a todos os países, a todos mesmo, que se fizessem esse reconhecimento, só iam causar mais problemas. Não se sabe ao certo o que são esses problemas. Nós vamos ficar sempre alerta e vamos trazer como notícia assim que possível." Muito obrigado, João Pedro. Ainda referente a essa notícia, a nossa equipe concluiu-se que, até o momento atual, 147 dos 193 países reconheceram a Palestina, incluindo o Brasil. Fiquem agora a seguir com o nosso próximo bloco de notícias. Falando de esportes, a ausência de Neymar na seleção brasileira voltou a ser tema na entrevista coletiva do técnico Carlos Ancelotti. Quem nos explica melhor sobre esse assunto é a nossa repórter Liz. Bom dia, Liz. Por favor, nos conte mais sobre essa decisão do técnico da seleção brasileira. É isso mesmo, Bárbara. Ancelotti confirmou que Neymar está fora da partida não por causa de sua lesão, e sim por questão técnica. Isso foi uma coisa super normal de ser feita, porque não foi avaliada o físico do jogador, e sim a parte técnica que foi acontecendo dentro do campo. O técnico diz que essa é uma vaga muito disputada, que tem mais de 70 jogadores querendo ela. Mas ele afirmou que ano que vem, em 2026, o craque volta. Muito obrigada, Liz. Agora ficaremos com mais reportagens. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a União Europeia e o bloco formado por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Eles completaram as negociações sobre o acordo em dezembro passado, cerca de 25 anos após o início das negociações. Agora nós vamos saber mais sobre esse assunto com o nosso repórter, Gabriel. Gabriel, você pode nos falar um pouco mais sobre esse assunto? Olá, João. Posso sim. O Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul foi apresentado formalmente pela Comissão Europeia nesta quarta-feira, dia 3, para aprovação dos Estados-membros da UE. A proposta coloca a Alemanha e outros países que desejam novos mercados para compensar as tarifas de Trump contra a França, a principal crítica, e seus aliados. Agora, ele será submetido à aprovação da União Europeia, exigindo uma votação no Parlamento Europeu e uma maioria qualificada entre os governos, ou seja, 15 dos 27 membros, que representam 65% da população. Não há garantia em nenhum dos casos. Obrigado, Gabriel, por essas informações. Nós vamos ficar aqui e tenham uma boa noite. Pela primeira vez na história do Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo julgado pelo STF por um crime contra a democracia do Brasil. Agora é com você, João. Vamos falar um pouco mais agora sobre Jair Bolsonaro ser acusado pela Procuradoria-Geral da República de liderar um esquema criminal para dar um golpe no país e manter o seu poder. Sobre a PGR acusar Jair Bolsonaro de ser o principal beneficiário do plano, que consistia em atacar o sistema eleitoral e as instituições democráticas.
Ele respondeu por 5 crimes, também após o primeiro turno de mensagem entre militares reforçarem um discurso de fraude, além da Polícia Federal já ter dito que não houve nenhum. Durante também o segundo turno, a PGR afirma que houve tentativas de dificultar o acesso em urnas, onde em regiões também o Lula possuía mais votos. No STF, em 2025, o militar da área da aeronáutica disse que o Bolsonaro realmente estava envolvido com o crime e com o plano, falando que Bolsonaro estava tentando convencer o comandante a tentar ajudá-lo no crime, onde o comandante o recusou. Por fim, em 30 de dezembro de 2022, Bolsonaro viajou para a Flórida, deixando a carga de presidente para o Lula, onde ele aceitou em Brasília. E essas foram as principais notícias do dia. E a gente se vê nas próximas edições. Até lá!